Gente, eu vou começar com a parte da elétrica, e assim, a elétrica a gente divide ela em duas partes, né? A eletrostática e a eletrodinâmica. A parte toda da elétrica é uma matéria muito grande, a gente vai precisar de muitas aulas, e só a parte da eletrostática a gente vai precisar de umas 5 aulas para falar tudo, bem assim, falar bastante, né? Bem detalhado. Eu ainda vou partir algumas aulas em duas, que antes, ano passado, eu faria em uma aula só, mas esse ano tá um pouquinho mais corrido, então a gente vai fazer, não corrido, tá um menor tempo de aula, então a gente vai fazer em 2 aulas, né? E aí a gente consegue detalhar bem cada coisinha. Como sempre, eu peço que vocês mandem dúvidas durante a aula, não precisem se acanhar, não se acanhem, melhor dizendo. E aí eu vou dar a eletrostática agora, e aí depois dessas 5 aulinhas, 4 aulinhas, na verdade eu não sei exato quantas aulas serão, e a gente começa a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é o que o Enem mais gosta, que é principalmente a parte de resistores, né? Em paralelo, em série, divisão de corrente, divisão de tensão. Mas, ano passado, o Enem cobrou, inclusive foi a minha primeira questão da prova do segundo dia, essa parte da eletrostática, que foi uma questão envolvendo o movimento de cargas. Vocês precisavam saber que é uma coisa básica da eletrostática, que é somente o elétron se movimenta, o próton e o nêutron sempre paradinhos. Beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Como eu já falei, eu sempre trago o tema da aula e falo os assuntos. Então, a gente vai falar de carga elétrica, a gente vai falar de eletrização, que são as formas que a gente tem para eletrizar um corpo. Eu vou falar o que é eletrizar um corpo. E a lei de Coulomb, que seria a lei da força elétrica, enfim. Provavelmente, que a gente vai conseguir falar hoje, carga elétrica e provavelmente eu espero conseguir falar de eletrização também. E a gente vai deixar a lei de Coulomb para a próxima aula, beleza? Deixa só eu esqueci de mudar a camada aqui. Vamos lá. Carga elétrica. A gente sabe, por meio da química, né, que a matéria ela é formada por átomos, então vocês viram isso com a Lorena ontem, que esses átomos eles possuem prótons, elétrons e nêutrons. Tranquilo, bem tranquilinho, né? Após alguns experimentos, a gente percebeu que os elétrons e os prótons eles interagem entre si, porém os nêutrons não interagem. Bom lembrar não, que vocês ainda não viram, né? Mas quando vocês verem com o Guy Xavier, ele vai falar o que é interação. Interação é a mesma coisa que força na física, tá? A mesma coisa que força. Então, quando eu estou falando assim, que os elétrons e os prótons, eles interagem, eles atuam com alguma força entre si. Entretanto, o nêutron não exerce força nenhuma, nem para com o elétron e nem para com o próton, beleza? Então, somente os prótons e os elétrons interagem entre si. A gente vai ver que elétron com elétron vai interagir, próton com próton vai interagir e elétron com próton também vai interagir. Beleza? Ele percebeu então, né? A ciência percebeu então que 2 elétrons, eles se repelem. Então, se eu botar 2 elétrons, que agora, a partir de agora, a gente vai representar, por exemplo, com um sinalzinho negativo, se eu botar 2 pertinho assim, ó, eles vão se repelir. Eles vão sofrer uma força, uma interação de repulsão que a gente fala. Beleza? Tem um desenho aqui, mas eu gosto de desenhar, né? E 2 prótons também se repelem. Entretanto, um próton e um elétron se atraem. E nesse caso, tanto a repulsão quanto a atração tinham a mesma intensidade. Por quê? Eu também, infelizmente, como eu falei, a física, infelizmente não, né? A física, ela é um conjunto, né? É uma ciência que trabalha em conjunto com todas as matérias da física mesmo. Isso aqui, por que eu falei aqui que a atração e a repulsão elas tinham a mesma intensidade, independente do que aconteça? Isso aqui se chama terceira lei de Newton, basicamente. Ação e reação. Então, se o próton, esse próton aqui, por exemplo, o próton 1, empurra o próton 2 para cá com uma força N Newton, ele também é empurrado para cá com a mesma força. Então, vamos supor, ele empurrou com a força de 3 newtons. Então, ela vai empurrar para cá também com 3 newtons. Ação e reação, beleza? Mas e se for uma atração? Então, beleza? Se for uma atração e aqui for, por exemplo, uma atração de 3 newtons, aqui também será uma atração de 3 newtons, beleza? Ação e reação. É bom que a elétrica ela é uma boa revisão para a matéria da mecânica, né? Mas como vocês ainda não viram isso aqui, não é bem uma revisão. Isso ocorre devido a uma propriedade que os prótons e elétrons possuem, que é a carga elétrica. Então, o que faz atrair ou repelir? O que faz atrair ou repelir é uma propriedade da matéria, que é a carga elétrica. Que a partir de agora a gente vai chamar a carga elétrica de Q, tá bom? Q maiúsculo.
Convencionou-se, então, que a carga elétrica do próton é positiva e a carga elétrica do elétron é negativa. Por quê? Não tem porquê, tá bom? Na verdade, tem um porquê. A gente vai ver lá na frente, quando eu vou falar de corrente convencional, corrente real. Mas é basicamente assim, um carinha chegou e falou assim, ó, o próton é positivo. Beleza. E o elétron? Ah, o elétron é negativo. Fechou. Ah, podia ser o contrário? Podia, mas ele não quis, então a gente vai seguir a regra do jogo, beleza? Então, o próton é positivo e o elétron é negativo. Beleza? Isso aí eu acho que é tranquilo também, que vocês veem muito isso aí lá na química, né? E o nêutron? O nêutron a gente fala que ele não tem carga, por isso que ele é nêutron. Daí que vem o nome dele, entendeu? Nêutron, de neutro. Beleza? Ele não tem carga elétrica, tá? O próton e o elétron, eles têm carga de mesmo valor absoluto. Como assim? Imagina assim, se eu falo, por exemplo, que sei lá, vamos usar o mesmo, o que está aqui mesmo. Esse valor absoluto a gente chama de carga elementar, Ezinho aqui, ó. Eu posso fazer ele assim, ó. Acho que é mais prático fazer assim, ó. Ezinho, tá? É tipo um Ezinho mesmo, não é pequenininho. Ele não é esse Ezinho aqui, não. Ele é um Ezinho mais diferente, mas eu não consegui pôr ele aqui no slide. E o valor dele é mais ou menos, eu vou explicar isso, 1,6 vezes 10 a 19. O que é isso? Por que mais? O mais é para o próton. O próton convencionou-se que ele é positivo. Então, qual que é a carga do próton? A carga do próton é 1,6 vezes 10 a 19 positivo. E a do elétron? O elétron é negativo, então é menos 1,6, o Ezinho de elétron aqui, ó, e aqui um Pzinho de próton. Menos 1,6 vezes 10 a 19. Beleza? Então, assim, se vocês fizerem muito exercício, eu espero que vocês façam, isso aqui vai acabar ficando na cabeça de vocês, esse 1,6 vezes 10 a 19. Mas, geralmente as provas dão esse valor, tá bom? Geralmente elas dão. Mas, assim, seria bom saber de cabeça, né? Mas ele, se você não souber, não tem problema não. Mas igual eu falei, se você tiver o hábito de fazer bastante exercício, deixa eu pegar a caneta aqui. Aí. Se você fizer o hábito de fazer bastante exercício, esse valor fica gravadinho na cabeça aí. Deixa eu ver aqui. Isso, esse valor é de um próton e um elétron, tá bom? Perguntou se esse valor é de um próton e de um elétron? Sim, é de um próton e de um elétron. A gente vai ver mais para frente, na verdade no próximo, o que é a carga de um corpo, de um átomo em si. Não de um átomo, de um átomo em si. Mas enfim, o que eu preciso que vocês saibam agora? Que o próton e o elétron, eles têm o mesmo valor. A única diferença é que um é positivo por convenção e o outro é negativo por convenção também. Tá bom? E vale esse valorzinho bonitinho aqui, 1,6 vezes 10 a 19. Não é um valor preciso, na verdade, né? Isso aqui é aproximado. Mas as provas vão cobrar isso aqui, tá? Pode cobrar até 1,5, dependendo da prova. Mas geralmente é 1,6 vezes que cobra. Tá bom? E lembra que o nome disso aqui é carga elementar. Tá? Isso aqui é bem. Não é muito importante para o Enem, mas, por exemplo, quem vai fazer PISM, isso aqui é importante, tá bom? Opa, apertei o lugar errado. Pronto. Vamos lá. Eletrização. Peraí. Deixa eu ver se está trocado os slides. Tá, esse aqui, ó, tinha pulado. Carga elétrica, né? Continuando. A unidade de medida da carga elétrica no SI é Coulomb. O que é isso? O que é SI? O que é esse negócio? Vocês vão ver muito isso aqui também com o Xavier, mas eu particularmente, eu pego muito no pé dos meus alunos com isso aqui. SI, cara. O SI é como se ele fosse o dono do jogo. Ele decide o que é, o que não é. E a gente segue o dono do jogo. Beleza? SI significa Sistema Internacional e ele que determina as unidades de medida. Por exemplo, falando rapidinho, velocidade. Velocidade, vocês sabem que é distância sobre tempo, ou ainda vão saber. Distância sobre tempo. Distância no SI é metro. Tempo no SI é segundo. Então, a unidade de medida do Sistema Internacional de Velocidade é metro por segundo. Ah, por exemplo, pressão. A unidade de medida da pressão é o Pascal, tá? Mesmo tendo também o ATM, mas no SI é Pascal, que 10 a quinta ATM. Beleza?
Então, assim, o SI é o que manda, é o chefão do jogo, a gente vai seguir o chefão do jogo. Aqui, para carga elétrica, que a gente já viu que é o Q, lembra que é o Q? Para carga elétrica, o SI dele é o Coulomb. Pode chamar também só de C. O que é Coulomb? Coulomb foi um dos cientistas que mais desenvolveu a parte da eletrostática. Ele praticamente desenvolveu sozinho, por isso que tem a lei de Coulomb, tá bom? Então, no SI, carga elétrica é Coulomb, é em Coulomb. Em seu estado natural, equilíbrio elétrico, eu vou explicar isso, os átomos apresentam número igual de prótons e elétrons, logo a carga total é zero. Quando vocês estudam lá, por exemplo, com a Lorena, sobre atomística, e ela fala assim, gente, a carga atômica deixa eu pensar, do carbono, não é 12? O que significa isso? Significa que quando ele está neutro, ele tem 12 prótons e 12... A canetinha tá top hoje de novo. 12 prótons e 12 elétrons. Por isso que ele está neutro. Beleza? Então, um corpo, quando ele está neutro, isso não serve só para átomos, isso serve para tudo. Sei lá, meu celular, ele não está me dando choque. Por que ele não está me dando choque? Porque ele está neutro. Todos os átomos dele têm o mesmo número de prótons e elétrons. Tem 1 milhão de prótons, então ele também tem 1 milhão de elétrons. Beleza? Isso significa um corpo neutro. Neutro não significa, olhem, presta atenção, não significa que ele não tem elétrons ou que ele não tem prótons. Na verdade, significa que os números de prótons e elétrons são iguais e a carga elementar dele, não a carga elementar, perdão, e a carga elétrica dele é nula, é zero, beleza? Mas não significa que ele não tem, ele tem sim. Todo corpo tem elétrons e prótons, né, gente? Então, se eu quero eletrizar um corpo, o que eu vou fazer? Eu vou alterar isso aí. Para dar choquinho, é que eu quero que ele dê choquinho, então eu vou alterar isso aí. Para a gente alterar a carga, é necessário que o átomo perca ou ganhe elétrons. Por que elétrons? A gente vai ver que somente o elétron movimenta. Por que isso? Lembra lá também, você já estudou, eu acho. Aqui, ó, tá o núcleo, né? E aqui fora tá o elétron. No orbital, né? Qual que tá mais fácil de tirar, gente? O elétron ou o próton? O elétron, né? Ele já tá aqui fora, vamos dizer assim. Ele tá sofrendo pouca interação com o núcleo. Então, ele que vai movimentar no corpo. O próton, ele tá agarrado no núcleo. Ele não sai de lá. A única forma de eu tirar ele de lá é com reações nucleares, né? Esqueci o nome. Mas enfim, somente reações nucleares. Reações que vai envolver muito gasto de energia, beleza? Ou muita liberação de energia também. Então, observação. O átomo, ele só recebe o do elétrons inteiros. Ele não transmite meio elétron, um quarto de elétron. Vocês nunca vão ver isso, tá? Se tiver isso, tá errado. Não tem como transmitir meio elétron. Assim, a gente diz que a carga do átomo ou de qualquer objeto carregado, que agora a gente vai começar a falar eletrizado, porque é mais bonito, mentira, porque a física fala que é eletrizado, é quantizada. O que é quantizada? Eu posso contar. Ou seja, a carga Q pode apresentar inúmeros valores distintos, mas todos, sem exceção, são múltiplos inteiros da carga elementar. Por quê? Porque agora vem a fórmula. Mas, ó, como eu falei, tentem entender a fórmula. Q é igual a NE. O que é isso? Q, lembra que eu falei que Q é carga? N vezes E. Esse E aqui é a carga elementar. O que é carga elementar? Acabei de falar para vocês, né? 1,6 vezes 10 a 19 pode ser positivo ou negativo. Não vou pôr aqui para não ficar muito embolado. Então, a carga do corpo é o quê? A carga do corpo é o número de elétrons, esse N significa número de elétrons, vezes a carga elétrica do elétron, que eu já falei para vocês que é 1,6 vezes 10 a 19, negativo no caso. Então, vamos supor que eu tenho um corpo, por exemplo, o carbono. Eu tenho 12 prótons e 12 elétrons. Se eu tirar um elétron dele, vocês aprendem que ele vai ficar menos um assim, né? Ele vai ficar oxidado, né? Oxidado? Não. Ele vai virar um ânion, né? Se ele vai virar um ânion, ele perdeu um elétron. Mas qual que é a carga dele agora? Ele perdeu um elétron. Então, ele perdeu 1,6 vezes 10. Ele não está mais neutro. Então, ele é 1
O N dele é 1, porque ele perdeu um elétron, vezes o elétron negativo, menos 1,6 vezes 10 a 19. Belezinha? Então, a carga dele, no fim das contas, fica menos 1,6 vezes 10 a 19. Ele ficou a carga negativa. Ó, perdão. Eu tô falando que ele perdeu, né? Então, ele ficou com a carga positiva. Beleza? Ele ficou com a carga positiva porque ele perdeu algo que seria ruim, vamos dizer assim. Não é que é ruim, mas vamos falar que ele é ruim porque o elétron é negativo. Então, ele está positivamente carregado com 1,6. Aqui, ó, ele perdeu, então ele está positivo. Ele é um cátion. Sim, eu confundi tudo. Então, vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo maior, porque os exercícios vão trazer não um ou dois elétrons, né? Ele vai trazer grande. Por exemplo, então, o exercício fala assim: considere um corpo eletrizado. Tá, então já sei que ele está ou com excesso de elétrons ou com débito de elétrons, né? Ele está com pouco elétron. Esse corpo perdeu 1 bilhão de elétrons. O que é 1 bilhão? 10 a nona elétrons. Se ele perdeu o elétron, ele está positivo, certo? Então ele perdeu o elétron, ele perdeu algo que seria negativo para ele, então ele ficou positivo. Então ele perdeu 10 bilhões, ó, 10 a nona, 1,6, não vou pôr mais ali, porque, né, fica subentendido que é positivo, 10 a 19. Então qual que é a carga desse corpo? A carga elétrica desse corpo, só preciso somar, né, as bases 10, fica 1,6 vezes 10 a 28 positivo, Coulomb, né? Positivo, Coulomb. Então ele está com a carga de 1,6 vezes 10 a 28 coulombs. Essa é a carga elétrica desse corpo. Ah, mas e se eu falar diferente? E se eu falar que ele ganhou 10 bilhões? A única diferença é que vai ficar negativo. Ele está ganhando coisas negativas, então ele fica negativo. Vocês podem pensar assim. Sempre Coulomb é o nosso sistema internacional. Aí depois, mais para frente, quando a gente for fazer muitos exercícios, vocês vão começar a usar microcoulomb, que é 10 a menos 6, nanocoulomb, 10 a menos 9, é bem comum. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem pensar assim também, ó. Se ele perdeu elétrons, ele está com excesso de prótons, então ele fica positivo. Se ele ganhou elétrons, ele está com excesso de elétrons, então ele fica negativo. Até agora não. Essa parte é bem tranquilinha, né? A gente já começou com a formulinha aí. Só que não é bem uma fórmula, é bem intuitivo, né? Pensa assim, o elétron é uma nota de 2. E o N é a quantidade de notas de 2 que você tem. Então, se você tem 5 notas de 2, 5 vezes 2, 10. Esse é seu dinheiro, seu real, seu valor, enfim. Beleza? Vocês podem pensar também que, ó, esse negativo aqui, ó, menos 2. Se ele perdeu o elétron, ele está com menos 2 elétrons, né? Menos 2 elétrons. E o elétron é quanto? É negativo, né? Menos 1,6, blá, blá, blá. Então, menos com menos, mais 3,2. Ele está com 3,2 vezes 10 a 19 positivo. Então, ele está positivo porque ele perdeu 2 elétrons. Faz sentido ou não faz? Como eu falei, não gosto que decorem fórmula, mas essa fórmula é bem intuitiva, né? Se não tiverem dúvida, a gente vai seguindo. Passou 20 minutos. Não Deixa eu apagar aqui. Belezinha, belezura. Não, eu não coloquei nada. Você tá desenvolvendo sozinho. Véio. Tô te dando só um norte. Eletrização. Então, agora a gente vai entrar na parte de eletrização. O que é eletrização, gente? Alterar o número de elétrons. Se eu tirar elétron, fica positivo. Se eu botar elétron, fica negativo. Belezinha, belezura? Então, a gente vai aprender 3 formas de eletrizar um corpo, que o Enem pode cobrar vocês. Dessa parte aqui, eu acho a mais provável é essa aqui, tá? Dessa parte até agora que eu falei, mais provável que eu acho que ele vai te cobrar é a eletrização, porque a eletrização é mais fácil de contextualizar. Entendam isso, tá bom? Todas as matérias, ciências que vocês forem estudar, pensem assim, cara, o que o Enem pode contextualizar? O que ele pode pôr no meu dia a dia? Isso aqui ele pode pôr no seu dia a dia. Como dito, em seu estado natural, a matéria é neutra, tá? Em seu estado natural, a matéria é neutra. Eletrizar a matéria significa alterar o equilíbrio de cargas, tornando a carga positiva quando ela perde elétron ou negativa quando ela recebe elétron. São 3 formas que a gente vai estudar agora. Por atrito,
o próprio nome já é bem intuitivo. Por contato também é bem intuitivo. Indução, que é a mais complicadinha, que a galera tem um pouquinho mais de dificuldade, mas vocês vão pegar facinho, tá bom? Vamos lá, por atrito. É o que tá aí. Vocês vão estudar o FAT também com o Gui Xavier, que é atritar um corpo em movimento, por exemplo, tem um FAT motriz, não motriz, blá blá blá. Então, eletrizar um corpo por atrito é muito simples. Quando a gente tem dois corpos atritados, é basicamente um corpo vai ceder elétron para o outro. Mas o que é atritar? Atritar é esfregar. Vamos dizer assim, é esfregar. Quando você pega o balão, é o exemplo mais tosco que todo professor usa, mas você pega um balão e esfrega na sua cabeça, você está atritando no cabelo, né? Tem que ser no cabelo que é melhor. Você está atritando os dois corpos, certo? Tanto o balão está sendo atritado, tanto o cabelo está sendo atritado. Então, o que vai acontecer? Um vai ceder elétron para o outro. Gente, se um está cedendo elétron para o outro, um está ficando positivo, porque ele está cedendo elétron, está perdendo elétron, e o outro está ficando negativo, porque ele está recebendo elétron. E é sempre a mesma quantidade. Se um doar um elétron, esse elétron vai para o outro. Lembra lá da química Lavoisier? Nada se perde, nada se cria, né? Tudo um manda para o outro. Então, não tem como um perder 30 elétrons e o outro receber 20. Não, um perde 30, um recebe 30. Sempre a mesma quantidade. Carga é igual a N vezes E. O N é sempre igual, beleza? Os corpos ficam com cargas de mesmo módulo, mas com sinais opostos. Um fica positivo, outro negativo. Se um ficar com 38 não. Um ficar com 48 vezes 10 a 19 coulombs. O outro vai ficar com menos 48 vezes 10 a 19 coulombs, tá bom? Sempre igual a carga. Já falei isso aqui. Então, beleza. O que cede elétrons ficou bem na cabeça. Tô repetindo para ficar bem assim na cabeça de vocês, porque a do Enem ano passado foi isso. Foi isso. Posso até mostrar para vocês. A pergunta foi grotesca, muito fácil, uma das que mais elevou o TRI, com certeza, foi uma das mais fáceis da prova de natureza, e foi de eletrostática. Observação. Corpos feitos de mesmo material não são eletrizados por atrito. O que é isso? Isso significa que se você pegar dois balões, balão é russo, né? Dois balões e esfregar um no outro, eles não vão ficar eletrizados. Um não vai perder elétron para o outro. Não vai. Por quê? Porque ambos querem a mesma quantidade de elétrons, ou ambos querem perder a mesma quantidade de elétrons. Vocês vão estudar também na química, falei que ia relacionar muito com a química, né? Ligação covalente, né? E a ligação covalente, ela é entre dois ametais. Entre dois ametais. Entre dois ametais. Então, lá fala, né? Nenhum dos dois quer perder ou ganhar. Eles querem a mesma coisa, a mesma quantidade. Por isso que dá aquele problema, tem que compartilhar elétron, aquela jossa toda lá que eu odeio na covalente. Então, é a mesma coisa aqui, cara. Se são duas coisinhas do mesmo material, elas não vão eletrizar. Então se eu pegar uma borracha daquela verde, uma borracha da branca e atritar, elas não vão. Elas são borracha do mesmo jeito, tá bom? A não ser que tenha alguma coisa, tipo, uma borracha tem uma composição química diferente da outra. Aí sim, pode eletrizar. Além de que, um mesmo material pode ser carregado positivamente, ele também pode ser negativamente. O que é isso? Aqui eu trouxe um exemplo, já vou direto para essa partezinha aqui, ó, para vocês entenderem. Traduzindo isso aqui, é basicamente o seguinte. Um que está mais negativo é a borracha e o que fica mais positivo é o vidro. Se eu atritar a borracha com o vidro, eu sei que a borracha fica negativa e o vidro fica positivo. Ou seja, eu sei que o vidro vai perder elétron para a borracha. Tá? Isso que significa esse desenho aqui. Preciso decorar? Óbvio que não. Não decora isso aqui. Isso aqui é só um exemplo para eu te dar. Beleza. Então, o que está à direita fica negativo em relação ao que está à esquerda. Então, se eu atritar algodão com cabelo, o algodão fica negativo e o cabelo fica positivo. Beleza? Mas peraí, o algodão fica negativo com o cabelo. Mas se eu atritar algodão com borracha, aí o algodão fica positivo. Então, eu estou mostrando para vocês que o material ele pode ficar positivo ou negativo. Depende muito também de com quem ele está atritando, tá bom? Nesse meu exemplo aqui, a borracha sempre vai ficar negativa. O algodão fica negativo se não for com a borracha. A seda fica positiva, mas se ela for com vidro, ela fica negativa. Beleza, gente? Então, assim, a constituição do material também influencia
se ele vai ficar positivo ou negativo com o atrito. Então, se eu esfregar uma borracha na pele humana, como por exemplo aqui, a borracha fica negativa, a pele também fica positiva. A gente perde elétron para a borracha, entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Vou esperar um pouquinho para ver se tem alguma dúvida. Não tem relação com isso, Grazi, não tem relação. Por exemplo, suponha que a pele humana ela tenha 2 elétrons, tá? Ela tem 2 elétrons. E a borracha tenha, sei lá, 300 elétrons. Ainda assim, a pele humana doa elétron para a borracha. Não tem a ver com quantidade, tá bom? Não tem a ver com quantidade. Tem a ver com propriedade mesmo, propriedade da matéria e tal. Tem muito a ver com propriedade química, né? Tipo, a metal e metal, entendeu? Ligação iônica, lembra? Prótons são todos positivos e elétrons são todos negativos, certo? Nêutron é aquele que não perde e nem ganha. O nêutron, o nêutron, ele não é bem assim, que ele não perde e não ganha. O nêutron, neutro, neutro é um corpo neutro. Ele não perdeu e nem ganhou. Ele está com a mesma quantidade. Ele está com, sei lá, 30 prótons e também está com 30 elétrons. Tá? Isso é um corpo neutro. Agora, se eu falando do nêutron, o nêutron, vamos dizer assim, não é nêutron, mas o nêutron, ele está no núcleo, ele não se movimenta também. Ele é composto por cargas. O nêutron é basicamente isso aqui, ó. Ele é composto por, acho que é quartzo positivo e uma outra, né, neutro, assim. Enfim, eu não sei muito bem, porque isso aí já é química molecular. Não. Tem a ver com material? Sim, tem a ver com material. Quem doa e quem recebe. Precisa gravar quem doa? Não, Luana, não precisa gravar. Esse aqui foi só um exemplo bobinho, até porque aqui eu dei 6 exemplos, mas não tem só 6 materiais, né? Então, assim, você não precisa gravar. Aqui foi só um exemplinho, porque eu estou mostrando que depende do material. Se eu atritar algodão com algodão, não fica eletrizado. Precisa decorar muitas fórmulas para a prova? Não. Igual eu falei, eu não decoro nenhuma fórmula. E eu não quero que vocês decorem também. Eu não vou ensinar a decorar fórmula nenhuma. Se vocês estiverem querendo decorar, vocês vão ter que. Como que faz? Vocês vão ter que pegar a manha comigo aí. Eu não decoro. Eu vou ensinar vocês a aprender a fórmula. Tipo assim, igual a primeira fórmula que a gente já viu, Q é igual a NE. Eu não falei nada de frasezinha. Eu não falei, sei lá, uma frase para essa bostinha aqui. Não falei fórmula. Carga, eu expliquei o que é cada um. O Q é a carga do corpo, o N é a quantidade de elétron ganhado ou perdido, e o E é a quantidade de carga elementar que cada elétron tem. Entendeu? É uma coisa bem lógica. Quem ganha é quem doa? Não, Grazi, não vai porque não tem necessidade. Não tem necessidade de você saber quem ganha ou quem doa. Se o Enem cobrar uma questão nesse tipo aqui, ele vai te dar exatamente isso aqui. Tá bom? Ele vai te dar isso aqui. Aí a gente vai ter algumas propriedades. Por exemplo, materiais condutores, eles têm dificuldade, perdão, eles têm facilidade de doar ou receber elétrons. Já materiais isolantes têm dificuldade. Mas não botem na cabeça que material isolante não doa e não recebe. Isso não é verdade. Tô de chinelo, pode cair um raio na minha cabeça que eu não vou morrer. Não, você vai morrer. Ou não, né? Depende. Se tiver sorte. Beleza? Podemos seguir? E não fiquem bitolados em gravar fórmula. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Cara, a física tem o quê? Umas 60 fórmulas só no ensino médio. Eu consegui decorar 60 fórmulas. Aí depois você vem e decora modelinho de redação. Aí decora os fatos históricos para a prova de humanos. Cara, não é assim, velho. Você não é um computador. O Grazi, vai te dar um coque não, que não é isso não. Bem diferente disso. Vou explicar isso também, quando for falar de raio. Mas, vou dar um spoilerzinho. Vocês sabiam que tem lá a nuvenzinha, né? Se eu perguntar a vocês, o raio, ele cai de cima para baixo ou ele vai de baixo para cima? Vocês sabem me responder? Não, vou falar que eu vou dar um pix, não. Vocês sabem me responder se o raio, ele vem de cima para baixo, de baixo para cima?
de cima? Acho que é atraído de cima. Vixe, difícil, né? Eu acho que de cima para baixo, né? Sei lá, acho que tô errado. Dá um pix sim. Não, vou dar pix nenhum, Cíntia. Você sabe que eu não cumpro minhas promessas, Cíntia. Ó, não vou dar crédito pro Caio, porque ele é malandrinho, ele teve aula comigo ano passado. Mas ele acertou. Não, não é de cima e nem de baixo, é dos dois. Só que não necessariamente dos dois. Vai depender. Se a nuvem tiver negativa, aí é de cima para baixo. Se a nuvem tiver positiva, aí o planeta manda o raio de baixo para cima. Tá bom? Legal, né? Tá estudando direitinho, a gente vai aprendendo essas coisinhas. Mas depende de como a nuvem está carregada. Por que de baixo para cima? Cara, ela está positiva. Ela está positiva. Como que ela vai perder elétron? Quem está negativo em relação a ela é a Terra. Então a Terra manda elétron para a nuvem. Para equilibrar, né? Neutralizar. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, quando a gente vai falando de indução. Mas, continuando. Vamos falar um pouquinho de contato agora. Eletrização por contato. Contato. É bem simples. Contato é encostar. Então, eletrizar por contato é encostar. Mas eu preciso de quê para eletrizar? Eu preciso de um corpo já eletrizado, ou seja, que já perdeu ou já ganhou elétron, e um nêutron ou que não seja eletrizado da mesma quantidade, em módulo. Tá bom? Não em módulo, em mesma quantidade real, tá bom? Então, por exemplo, finge que aqui, ó, aqui tem os desenhos bem intuitivos, mas finge que eu tenho um corpo A, que ele está com 3 coulombs de carga. Eu tenho um corpo B, que ele está com 0, ele está neutro, tá? Não significa que ele não tem elétrons e nem prótons. Eu gosto de reforçar isso, mas ele está neutro. Se eu encostar os dois, essas 3 cargas que estavam a mais, elas vão ser redivididas entre os dois, e depois, se eu afastar, cada um fica com cargas iguais de 1,5 coulombs para cada um. Perceba que esse corpo aqui ele estava neutro e agora ele está eletrizado. Isso aqui foi um exemplo bem banal de eletrização por contato. Belezinha, belezura? Então, eletrizar por contato é isso. É bem mais fácil, né? Se for olhar. Beleza. E como que eu faço a continha? É bem simples também. Aqui já envolve um pouquinho de conta. Mas assim, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um exemplo, ó. Exemplo. Sendo as esferas iguais, qual vai ser a carga de cada um após entrar em contato depois afastados? A carga de uma é 3, a carga de outra é -1. Então, eu tenho uma esfera de 3 coulombs. Ai, velho. E uma outra de -1. Eu não preciso fazer os desenhos, mas, por exemplo, eu poderia, né? Para mostrar para vocês. Então, eu entro em contato aqui, depois eu separo. Quanto que fica cada uma? A conta é uma média aritmética simples. Então, eu faço 3 mais -1, porque a carga da outra é negativa, e divido por 2. Por quê? Porque são duas esferas, né? 3 mais -1, 2. 2 por 2, 1. Então, 1 positivo, né? Então, eu já sei que cada uma, após essa eletrização por contato, vai ficar com carga de 1 coulomb positivo. Beleza? Falem aí, fala 2 números aí, Grazi, para mim fazer uma continha aqui para vocês verem como que é simples. Ou melhor, fala 3 números. Pode ser positivo ou negativo. E de preferência pequeno, para não ter que ficar uma conta muito grande. Bora, Grazi, fala logo. 4, 5 e -2. Então, ó, eu tenho duas. Gente, eu falo assim com a Grazi, mas é porque ela era minha aluna, tá? Não achem que eu falo assim com todo mundo, não. Porque às vezes eu parecendo grosso. 4, 5 e -2, ó. Qual que vai ser a carga após eu contatar, ou seja, juntar as 3 e afastar? Aí eu faço aqui, ó. 4 mais 5 menos 2. Dividido por quantas? São 3 esferas. 3. 4 mais 5, 9. Menos 2, 7. 7 terços. A Grazi deu 3 números bem legalzinho que deu uma fração irredutível. Deu uma dízima, na verdade, né? Então, 7 terços é a carga de cada uma. Positivo, né? Porque a conta deu positivo. Então, 7 terços coulomb, tá? Observação. Nem sempre vai ser simples. Por quê? Se o exemplo falar assim, ó, primeiro eu vou juntar essas duas, então fica, qual que vai ser a carga de cada uma? 4 menos 2 por 2, então vai ficar 1. E depois eu vou juntar essa com essa aqui, ó, com a 5. Só que essa aqui não é mais -2, a carga dela agora é 1 positivo. Então fica 1 positivo mais 5 dividido por 2. Então, no fim,
Fica 3. Então, essa aqui fica com 1, essa aqui fica com 3 e essa aqui também fica com 3. Tá bom? Então, assim, a ordem aqui influencia, né? Influencia, né? Se eu fizer, por exemplo, o contrário, vai dar um valor diferente também, tá? Depende da ordem do que o exercício está falando. Fica ligado nisso. Bom, acho que por contato é isso, né? E Luana, é porque, tipo assim, se eu fizer 5 mais menos 2, é a mesma coisa que eu fizer 5 menos 2, entendeu? É porque realmente é. E é bom fazer desse jeito que você falou para não ter erro. Mas é porque eu já adiantei esse sinal aqui, né? Porque mais vezes menos é menos, né? Então esse sinal vira menos 2. Beleza? Perdão aí, né? Realmente não devia ter feito isso não, porque às vezes confunde. Mas você entendeu por que eu fiz direto? Que dá na mesma. Beleza. Podemos seguir, gente? A gente terminar hoje ainda a nossa partezinha de eletrização. Se tiverem dúvida, vocês mandem aí. E a última, que é um pouquinho mais complicada, que é por indução, eu preciso que vocês tentem forçar um pouquinho a cabeça, porque realmente é complicadinho. Eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Induzir um corpo é eu eletrizar esse corpo sem necessariamente tocar. Quando eu induzo uma pessoa a fazer algo, eu estou o quê? Fazendo aquela pessoa fazer sem, tipo, necessariamente bater nela, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma influência. Então, eu induzir um corpo a ficar eletrizado, eu vou fazer sem necessariamente contato, sem eu tocar naquele corpo. Pelo menos não o que vai fazer ele eletrizar. Como assim? Imagine aqui, ó, já tem um exemplo, ó. Esse corpo aqui, a gente vai chamar de induzido, e esse aqui de indutor. Esse corpo aqui, ele tá neutro. Como que eu sei que ele tá neutro? Eu tenho 1, 2, 3 prótons e 1, 2, 3 elétrons. 3 menos 3, 0. A carga dele é 0. Beleza? Ele não perdeu nem ganhou elétron ainda. Já esse outro aqui, ó, eu tô com menos 4 elétrons, né? Eu representei cada bolinha como um elétron. Eu tô com menos 4 elétrons em excesso. Então ele tá carregado negativamente. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar, olha a setinha aqui. Nossa, velho, que didática, hein? Eu vou aproximar. Quando eu aproximo, o corpo, ele tem as suas cargas bem divididas, vamos dizer assim, bem espalhadas. Só que quando eu trago o bastão perto dele aqui, ó, e o bastão é negativo, as cargas negativas são repelidas. Lembra que eu falei no começo da aula que negativo com negativo se repele, positivo com positivo se atrai? Então a negativa é repelida e o que sobra aqui, ó, é positivo. Por favor, não falem para mim que o positivo foi para a esquerda. O próton não mexe, ele não anda, ele fica paradinho no núcleo. O que mexe é o elétron. O elétron que foi para a direita, tá bom? Botem isso na cabeça. O elétron foi para a direita. Só que quando o elétron sai dessa parte aqui da esquerda, o que sobra? O que positivo que estava lá. Então parece que o positivo veio para cá, mas ele já estava aqui. Aqui também tem positivo. Só que aqui tem pouco, porque aqui ficou. Não é que tem pouco, tem a mesma quantidade aqui, só que aqui não tem mais elétron. Então parece que tem muito elétron, muito próton, mas só tem a mesma quantidade, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse 3 prótons aqui, 3 aqui, continua 3 aqui e 3 aqui. Entretanto, os 3 elétrons daqui migram para a direita, eles saem. Por que eles saem? Porque esses do bastão empurra ele, interage com ele, repele ele, beleza? É bem complicadinho, né? Bem chatinho, na verdade. Enfim, então isso aqui que vai acontecer, ó. Cargas negativas vêm para a direita por repulsão e as positivas que já estavam ali ficam ali. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora que eu já tenho essas cargas separadas dentro do corpo, eu vou ligar esse corpo na Terra. Quando eu ligo esse sinalzinho aqui, ó, que eu tô fazendo, esse aqui, ó, do triângulozinho, significa aterramento, tá? É o sinal de aterrar. Aí eu ligo um fio terra, vou ligando ele na Terra, por quê? Cara, pensa assim, o elétron tá fugindo do bastão, tá? Ele quer sair desse corpo, ele tá se sentindo pressionado. Quando eu ligo ele na Terra, ele vê uma válvula de escape. Então esse elétron que estava tentando fugir, ele foge para a Terra. Fugiu, bateu retirada, meteu o pé, saiu andando, triou, caminhou, manjou? Então ele vazou fora para a Terra. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e corto o fio. Se eu venho aqui e corto o fio, o elétron já saiu do corpo, né? Ele fugiu para a Terra. E olha o que sobrou no corpo, gente. Carga positiva. Eu tiro o bastão e me sobra um corpo
positivamente carregado. Fez sentido? E eu encostei nesse corpo? Não, eu só liguei um fio nele, mas o bastão não encostou nele. Não foi uma eletrização por contato. Vocês entenderam ou não? Vamos fazer o contrário agora? E se o bastão for positivo, o que que acontece? Se o bastão for positivo, vou apagar isso aqui tudo, né? Ó, agora o bastão é positivo, ó. Tá vendo que ele é positivo? Eu já tirei os elétrons dele. Eu vou aproximar ele de um corpo. O corpo estava neutro. Só que agora o elétron gosta de próton, não gosta? Então ele vai vir para cá, ó. Ele vai encostar no ladinho dele aqui. E o próton, que já estava aqui, ele fica aqui. O outro estava aqui também. Então vou deixar ele aqui também, mas eu não vou desenhar, mas ele estava aqui, ele tá aqui ainda, ele não corre, tá? O próton nunca corre. Beleza. Agora eu tenho um elétron tentando escapar para ir de encontro com o bastão. Isso se chama, vamos dizer assim, é como se fosse uma questão de equilíbrio da natureza, né? Eles querem, entendeu? Se neutralizar. Então o elétron tá doido para ir pro bastão, ele tá assim, batendo nessa parede aqui da esquerda. É aqui que eu venho e faço? Aterro de novo. Só que agora muda, né? O elétron não vai fugir do corpo. Não, ele quer sair para cá, ele não quer descer para a Terra. Só que aqui na Terra não tem um monte de elétrons. O que que esses elétrons vão fazer? Eles estão vendo o bastão lá, né? Eles vão, ó, eles vão tentar encontrar o bastão. Aí eles vão vir subindo para cá, ó. Vai subir mais elétron ainda. Aí eu venho aqui, corto o fio. O que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho um corpo com 3 prótons e olha o tanto de elétron que eu tenho aqui. No fim das contas, eu tenho um corpo eletrizado negativamente, com excesso de elétrons. Aí eu posso tirar o bastão, que vai continuar vários elétrons. Gente, vocês têm alguma dúvida disso? Porque eu sei que essa é a parte mais complicada da eletrostática. Não é a mais complicada da eletrostática, mas é a mais complicada dessa aula. Se tiver alguma dúvida na eletrização por indução, eu acho que por contato e por atrito é bem tranquilo, né? Vocês perceberam que a de indução ela tipo assim, é um processinho? Eu tenho primeiro que aproximar o que vai induzir, eu primeiro vou atrair ou repelir as cargas elétricas, depois eu vou ligar na Terra para perder ou ganhar elétron da Terra, e aí eu vou cortar o fio. Sim, tem como dar um exemplo, sim. Sim, o corpo induzido sempre fica, né? Por exemplo, nesse caso aqui o bastão era negativo e o corpo terminou positivo. Um exemplo muito simples, um exemplo que envolve tudo isso, talvez, seja o. Eu não sei se esse envolve indução. Mas, por exemplo, vocês já repararam que um caminhão. Eu gosto de dar esse exemplo, né? Que meu aluno está cansado de ouvir esse exemplo. Tem lá um caminhãozão, né? Eles geralmente têm uma corrente que fica pendurada na traseira, certo? Por que aquilo? O caminhão, gente, ele viaja muito tempo, né? Ele tem um combustível, um tanque de combustível muito grande, então ele pode viajar muito tempo sem parar. E aí ele está andando e ele está recebendo contato dos átomos do ar, né? Nitrogênio, que é mais, né? Tem oxigênio também, um pouquinho. Então o que que tá batendo, descendo? Ele tá batendo, né? Tá batendo, batendo, tá tritando, tá tritando, tá tritando. Ou seja, o caminhão, ele fica eletrizado. Ah, professor, é positivo ou negativo? Não sei, eu não sei te falar. Tem que saber do material, do caminhão e do ar que está sendo atritado com ele. E aí ele fica lá, atritou. Se esse caminhão para abastecer, gente, olha o perigo que é. Não é perigoso? Por quê? Porque eletrização, carga elétrica, gera combustão. Pode gerar, né? Fogo, faísca. Gerou uma faísca dentro de um posto de gasolina, né? Vai rolar um foguinho aí. Tá, mas e aí? Aí eu tenho uma corrente aqui, né? Pra que serve essa corrente? Essa corrente ela vai batendo no chão, não é? Vai bater no chão aqui, ó. Quando o cara para, não necessariamente quando ele para, né? Acontece sempre, mas assim, quando ele para, se ele tiver negativo, os elétrons vão fugir para a Terra, para ficar em equilíbrio. Se ele tiver positivo, opa, apertei o botão errado. Se ele tiver positivo, os elétrons que estão na Terra vão subir para ele equilibrar ele. Então a corrente é como se fosse uma eletrização por contato. Beleza? Deixa eu pensar, eu acho que não vai ter um exemplo muito legal de indução, de eletrização por indução, porque não é uma parada que usa muito no dia a dia. Sabe o que é legal? Vocês já viram, com certeza vocês já viram aquele experimento muito famoso que tem uma bola de metal assim, aí fica aqueles. A pessoa põe uma mãozinha e fica saindo aqueles raiozinhos assim, sem encostar na bola?
Já repararam? Aquilo ali é uma eletrização por indução. A pessoa não está encostando a mão, mas a mão dela está atraindo ou repelindo o elétron, né? Vai depender de qual que é a carga da esfera aqui. Se a carga estiver negativa, os elétrons estão indo para a mãozinha da pessoa. Se a carga estiver positiva, os elétrons estão vindo da mão da pessoa para a bolinha. É um charme, né? Que trem batendo no chão, fazendo barulho. Mas não é todo caminhão que tem mais, não. Aí outra coisa, mas o caminhão não tem pneu de borracha? Já pensar nisso? Ele tem pneu de borracha. Por que a borracha não isola ele, hein? A do choquinho do banho também é. A do choquinho do banho também é. O choquinho, já vou dar um spoiler. Choque é sempre movimento de carga, tá bom? Sempre que vocês tomam um choque, é um movimento de carga. Tá perdendo ou tá ganhando, não importa, é choque, vai dar choque, tá bom? A do banheiro, quando você vai lá tomar banho, o que acontece é o seguinte, tá lá o negocinho de ligar, né? Olha, eu sou bom de desenho, hein? Tá lá. Olha esse chuveiro que top, velho. Quando você vai botar sua mãozinha, ou você tá carregado, né? Precisa tomar um banhozinho de sal grosso, ou o trenzinho de ligar tá carregado. Aí você bota sua mãozinha, pau, toma um choquinho. E aí você já tá molhado, né, filho? A água não é um bom condutor, na verdade a água é isolante, mas a água mineral é um bom condutor. Então você toma um choquinho ali. Todo choquinho é assim, tá bom? É choquinho de roupa que vocês tomam às vezes, né, usando roupa de lã, mesma coisa, tá? Choque é sempre descarrego de carga, tá? Sempre descarregando carga. Por exemplo, eu dei o exemplo do raio, né, que cai da nuvem, é um descarrego, não é? Tá descarregando o raio ou a terra tá descarregando na nuvem. Um dos dois tá descarregando. Enfim, já tô no intervalo de vocês. Na próxima aula, a gente vai ver essa bendita formulinha aqui, ó. Que eu não vou ensinar vocês. Olha, eu não vou ensinar vocês a decorar a fórmula. Sério, não vou, não gosto. E a gente já começa campo elétrico, que é uma coisa que eu odiava e eu aprendi a gostar. Vou ensinar vocês a gostar também. Brau, brau, brau.